Muitos X, muitos Adams e uma Terra completamente devastada. Hoje a gente vai falar sobre Forever Mighty Morphin Black. Olha, quando o assunto é multiverso, isso não é nenhuma novidade para Power Ranger, né? A gente tem o universo regular, a gente tem o universo de RPM, a gente tem o universo de Dino Charge, e agora por último, né, ganhando bastante destaque, a gente teve o universo dos 100 moedas, né? Cada um desses universos, eles compõem aí o que a gente chama do multiverso da continuidade de Power Ranger, né, da franquia de Power Ranger como um todo. Mas claro que, se a gente for parar pra pensar, né, eu dei o quê? 4 exemplos? 4 exemplos não é nada dentro da multitude aí de coisas que esse tema pode proporcionar para a franquia, em especial quando a gente está falando de quadrinho, que é uma coisa muito mais solta e muito mais livre para pirar aí nas histórias. Se tem um assunto que é muito relacionado a multiverso é justamente viagem no tempo. Então, por conta disso, vamos dar uma ré aí, vamos voltar para 2017, ano da publicação original de Forever Mighty Morphin Black, lá na Mighty Morphin Power Ranger Anual 2017. Um ano depois, em 2018, ela ganhou uma reimpressão aí em Mighty Morphin Power Rangers Lost Chronicles 1. A história é de autoria de Jamal Campbell e as letras são de Ed Duncanshire. Mas aí você se pergunta assim, beleza, você falou da história, mas você não falou quem desenhou e nem quem coloriu? Pois é, quem desenhou e quem coloriu foi justamente o Jamal Campbell. Não é pouca coisa, o cara manja do que tá fazendo. Ele tem aí passagens pela DC, pela Marvel e também já teve passagem aí na Boom Studios, né, fazendo capas para Power Ranger e tudo mais. E começando a história, a gente já tem de cara um clima meio tenso, meio sinistro assim, porque a gente vê um centro de comando completamente destruído, ali num deserto, né, onde deveria ser a Alameda dos Anjos. A gente tem um Zord solitário ali, um Shogun Zord sentado solitário, sem mais ninguém. E justamente, né, ao longo desses primeiros painéis, a gente vê um Ranger preto ali meio stealth, meio misterioso, falando sozinho com um Alpha e ali bolando esse plano, né, falando sobre que eles têm que usar o Cristal do Poder para mandar um sinal de socorro. E justamente quando ele tá para mandar esse sinal, ele é atacado por um monstro que a gente nem sabe o que é ainda, mas ele consegue ali no último centésimo de segundo mandar o sinal que ele precisa aí pro multiverso. Daí a gente já corta pro presente, quando eu coloco entre aspas, porque o presente é meio difícil de medir, né, quando a gente pensa nos quadrinhos de Power Ranger, porque eles têm vários saltos, né? O presente aqui é justamente o presente do que a gente tinha nos quadrinhos ali em 2017, né? Então a gente tá falando de formação original de Mighty Morphin ainda, não tem Ômega, né? Não tem conferência de paz, então a gente ainda tem o Zek ali como Ranger preto e tudo mais, e é justamente ele que é o ponto central aí desse pedaço da história, porque ele tá meio triste, ele tá meio pra baixo, tá preocupado, e aí a Kimberly chega pra ele e fala, o que foi? Você não é de ficar assim, você não é de ficar tão apreensivo. E ele fala, não, eu tô pensando muito que eu não sei como é que a gente vai ganhar da Rita, ela tem mandado monstro atrás de monstro, os Zords não estão aguentando mais, o que eu faço? Né? Então rola esse momento ali, a Kimberly ajuda ele com umas palavras de apoio e tal, e na hora que ele parece estar melhorando um pouquinho, ele é tragado por uma energia preta misteriosa que ele não sabe de onde está vindo, e aí óbvio que a gente sabe que é justamente esse pedido de socorro aí desse Ranger preto lá do outro lado do universo. E é legal que nesse momento aí que ele tá nesse portal, ele já começa a se perguntar onde é que eu tô, o que tá acontecendo, e vem a voz desse Ranger preto misterioso falando com ele, explicando a situação, né, que ele mandou um pedido de socorro, porque a Rita criou um monstro muito poderoso, que destruiu ali a terra onde ele vive e, né, venceu, derrotou todos os outros Rangers, ele tá sozinho e precisa de ajuda. E o Zek prontamente fala, não, é isso que eu preciso, é só essa explicação que eu preciso. E aí quando ele chega no destino dele, que a gente vê que é um momento incrível, que é uma ode ao Ranger preto aí de Mighty Morphin Power Ranger, né, porque a gente vê milhões, não milhões, né, mas muitas variações aí desse único Ranger, dessa única assinatura de energia da rede de morfagem, né. Então a gente tem ali o cara que recrutou todo mundo, que agora a gente descobre que é um Adam já mais velho, mais cansado, que eu carinhosamente chamo de Old Man Adam, né? Ele tá ali com esse exército que ele montou, que tem tudo que você possa imaginar de variação. Então a gente tem desde dos Mighty Morphin que são o Adam, dos que são o Zek, de cowboy, de robô, de que parece super-herói, que parece cavaleiro medieval, tem tudo que você imaginar tá ali, e eles estão indo enfrentar justamente esse monstro que a gente descobre agora, que é o Criptídeo de Cristal, que é o nome desse bicho. E aqui, óbvio, vale aí a curiosidade para quem não sabe, criptídeo são essas criaturas bizarras, misteriosas da criptozoologia, né? Pé grande, monstro do Lago Ness, todo o bicho que não tem uma classificação e que é meio misterioso, ninguém sabe se existe ou não existe. Isso é um criptídeo. E isso é o criptídeo de cristal, né? Que é essa fera que a gente descobre depois, que foi uma criação da Rita, que saiu do controle dela
e que ele é um monstro que justamente ele se alimenta, ele absorve os cristais do poder dos Power Rangers. Quem não lembra, o cristal do poder é aquele negocinho que eles usam na sequência do Megazord, que eles pegam a moeda, fazem assim, e sai um cristalzinho. Então, basicamente, aquilo é o cristal do poder, e esse monstro comeu o cristal do poder de todos da equipe ali, menos do Adam, justamente, que foi quem sobrou. Enfim, a gente tem essa mega equipe de Rangers pretos aí que começam a enfrentar esse monstro com o melhor que eles têm, né, com todas as armas e golpes e ali a tática própria de cada um, e eles conseguem vencer do monstro. Óbvio que isso é uma coisa muito legal, né, ver esse momento da batalha é muito interessante, mas apesar desse momento da luta aí ser muito legal, é bacana você ver o confronto e tudo mais, a parte mais legal vem depois que o monstro já está derrotado, né, o Adam já pegou os cristais de volta e tudo mais, e a gente vê a confraternização dos Rangers agora desmorfados, né? Então a gente vê todo mundo ali civil, trocando ideia, vendo quais são as diferenças entre eles, perguntando sobre os poderes, isso é uma coisa muito bacana, né? E aí, enfim, tem esse momento ali da conversa e depois o Adam já agradece todos eles e fala, né, ele explica a história e ele fala que agora com os cristais novamente na posse dele, ele e o Alpha 5 vão conseguir aí seguir com esse universo, com essa terra, reconstruir tudo, porque o que a gente é levado a crer é que como esse Adam é mais velho, parece que em algum momento ali na história onde ele ainda era o Ranger vigente, né, ainda era o Mighty Morphin preto da vez, a Rita criou esse monstro que matou todo mundo, e só sobrou ele, e ele ficou por décadas fugindo, tentando bolar um plano de derrotar esse monstro, porque, enfim, sem os cristais não tinha acesso mais a Zord nenhum, o acesso à rede era muito complicado, né? Então demorou esse tempo todo, ele envelheceu, e ele com o Alpha aí conseguiram bolar esse plano de usar o cristal do poder dele para mandar esse sinal de ajuda pela rede de morfagem, né, por todo o multiverso, para poder achar todo mundo que tem a mesma assinatura energética da rede de morfagem do que ele. Por isso que a gente não vê outros Rangers pretos de outras equipes, só do que tange Mighty Morphin. Então você tem ali os do Velho Oeste, você tem os Ninja, mas todos são Mighty Morphin, né? Todos ressonam nessa mesma frequência da rede de morfagem, por assim dizer. Então ele agradece todos eles, se despede, e aí tem um momento muito legal que a gente tem o Zack, e esse é o nosso Zack, né, do quadrinho, e esse Adam conversando ali rapidinho, e um agradece o outro, né? O Zack fala assim, pô, obrigado, eu tava precisando, né, dessa perspectiva, de ver como não é só uma situação que tá difícil, e você mesmo assim conseguiu superar a sua, então eu também posso superar a minha. E o Adam fala, não, eu só cheguei a superar isso porque um dia eu tive um cara que passou o bastão pra mim, que foi justamente você, e você é incrível. Então tem um momento bonito ali, onde cada um se despede e vai pra sua realidade, e a história acaba, né, com o Zack indo ali naquele fecho de luz negra e tal, é bem bacana. E aí eu vou te falar, cara, essa história, apesar dela ser bem curtinha, né, a gente sabe que as histórias da Anual, elas tendem a ser bem curtinhas, porque vem várias numa edição só, né, ela é pequena, mas o que ela tem de pequena, ela tem de legal. Eu vou ao ponto de dizer que de todas as histórias, essas histórias menores assim que eu vejo nas HQ de Power Ranger, a que eu queria mais ver ganhando uma continuação, ou nem que fosse o Old Man Adam vindo pro universo regular, das histórias do quadrinho, alguma coisa assim, de todas que eu já li, essa é a que eu queria mais ver ganhando mais coisa, porque ela abre um leque gigantesco, né? Porque não é só o Old Man Adam. Vai dizer que vocês não iam querer ver uma história, sei lá, com qualquer um daqueles Rangers pretos, com um Ranger preto que é a menina, que é a versão feminina do Zack, ou com um Ranger preto que é de um universo onde as cores são todas negativas, ele tá com a roupa com mais branco do que preto. Dá vontade de ver tudo, todas as variações, eu queria ter pelo menos uma história. Infelizmente isso não é possível aí, mas eu ia gostar muito que isso acontecesse. E aí é óbvio que eu sei que vocês estão nesse vídeo também porque vocês querem que eu comece a desenrolar esse fio aí e comece a falar e explicar cada uma dessas variações de Ranger preto que aparecem. Então calma, que eu vou fazer isso agora. Então vamos para essa tão aguardada lista aí desse exército de Rangers pretos, né? O líder, obviamente, temos aí o Old Man Adam, esse guerreiro solitário que luta incessantemente contra o Criptídeo de Cristal, né? Ele está aqui, ele é o líder dessa equipe. Depois, como se um Adam não bastasse, a gente tem o Adam daquele período ali de Operação Ultraveloz. Ele foi retirado daquele momento ali de Once a Ranger, então você vê que ele tá com aquele coletinho de Operação Ultraveloz. Mais um Adam para a lista, nós temos o Adam com os poderes corrompidos em espaço. Sabe aquela cena que o Alpha fala, não use os poderes, a moeda está rachada, é perigoso? Então, ele também foi retirado do seu período do tempo para poder lutar contra essa ameaça.
Agora é um Adam que não é bem um Adam, é o antepassado dele lá do Velho Oeste, é o Abraham, que compõe ali os Mighty Morphin Power Rangers do Velho Oeste. Pois é, ele também tá aqui com sua belíssima roupa de cowboy lutando contra esse monstro. Agora mais um Adam pra lista, esse é Adam mesmo, que é o Adam com as roupas de ninjete, e aqui a gente abre aí um grande porém. Qual Adam ninjete é esse? Será que é o Adam ninjete ali do período da série Mighty Morphin Power Rangers ou do filme de 95? Eu acredito que é do filme de 95. O que faz isso, se for realmente o caso dele ser o Adam do filme, é a primeira aparição em um material canônico de um personagem desse universo paralelo aí que tá nebuloso ali no canon de Power Ranger. Quem sabe? Tomara que seja. Agora sim, vamos falar um pouco de Zack, né? A gente tem o Zack dos quadrinhos, né? O Zack aqui da Boom Studios, que é justamente o segundo principal, entre aspas, dessa história, ele está aqui. Temos também o Zack dos quadrinhos de um pouquinho no futuro, depois que ele deixou de ser aí Omega Ranger, em que ele está usando os poderes do Ranger Preto misturado com os poderes da Ranger Rosa, a lei de Mighty Morphin Pink, ele também está aqui. Aqui as coisas ficam interessantes porque a gente tem mais um Zack, mas esse é um Zack de uma linha alternativa, onde ele nunca deixou a equipe ali para ir para suposta conferência de paz / virar um Omega Ranger. Pois é, ele ficou nos Mighty Morphin e eventualmente virou o portador dos poderes de Ninjete. Temos também o Zack, ali da linha regular, né, da timeline, em que ele está com o escudo do Ranger Verde, né? Sabe aquele episódio que ele usa o escudo do Tommy? Pois é, ele também foi trazido aqui para enfrentar esse monstro. A gente tem também, esse é bem bacana, que é um Ranger preto, né? A gente não sabe se é um Zack ou um Adam, mas que ele tem poderes mais análogos a um super-herói de quadrinho. Então ele tem capa, ele voa. Pois é, olha ele aqui. Esse aqui é interessante pra caramba, porque ele também não dá pra saber se é um Zack ou se é um Adam, mas ele é um Ranger preto de Mighty Morphin, onde as cores do uniforme são ao contrário. Então, onde é preto é branco, onde é branco é preto. E basicamente essa é a variação nesse universo. Outro também bem diferentão é o que a gente vai ver agora, que é esse Zack que tem essa armadura de combate. Ao invés de ser só a roupa padrão de Ranger no universo dele, ele também tem essa armadurona sinistra. Falando em armadurona sinistra, temos também o Sir Zachary, que é dessa realidade alternativa onde tudo se passa num período medieval. Então é um Ranger preto, cavaleiro medieval com baita machadão, é muito maneiro. Aqui parece ser a única menina do grupo, nós temos aí a senhorita Taylor, né, a Zeka, enfim, ela vem de um universo onde todos os gêneros aparentemente são invertidos, então todo mundo que é gênero masculino é gênero feminino, e todo mundo que é gênero feminino é gênero masculino. Muito parecido com o que a gente tem aí na Terra 11 da DC, onde todos os heróis e vilões têm o gênero invertido. Temos também um Ranger preto que não dá pra saber se é um Zack ou se é um Adam, mas ele é de um futuro que parece ser meio high-tech, meio avançado tecnologicamente. Não dá pra saber, não tem tantos detalhes assim, mas a roupa dele é bem diferente. Falando em coisas bem diferentes, né? Esse não é nada diferente, ele é o Zack regular aí da série de TV. E aqui vale a gente destacar esse detalhinho, né? Muitas pessoas podem se perguntar, ué, mas o Zack do quadrinho e o Zack da série de TV não são a mesma pessoa? Sim, mas como a gente já explicou, os quadrinhos, eles são como se fosse uma versão atualizada de tudo que a gente viu ali nos anos 90 da série. Então, por exemplo, o traço varia um pouco, os cabelos variam um pouco. Então, basicamente, aqui a gente vê... Tem até mais de um exemplo, na verdade. Tem o Zack que tem as trancinhas, tem o Zack que tem aquele cabelo meio quadrado. Todos eles são o Zack da timeline regular, mas com a aparência que a gente viu na série de TV e não com a aparência que a gente está vendo no quadrinho. Lembrando que não é o primeiro caso dessa lista em que a gente tem vários personagens da mesma timeline em períodos diferentes do tempo. O próprio Adam e o próprio Zack já tiveram outros exemplos. Esse aqui é só mais um. E não, caso alguém esteja se perguntando, a gente não tem o Zack ali do filme de 2017, infelizmente. A gente sabe que tem toda uma questão de direitos envolvido aí com a Lionsgate, pode ser esse um dos motivos, mas quem sabe aí num futuro Forever Mighty Morphin Black 2 ele não apareça, né? Lembrando aí que alguns desses que eu falei na lista, que eu falei que você não sabia se era Zack ou se era Adam, a gente fica meio que supondo que ele pode ser um daqueles que a gente vê desmorfado depois, ali quando tem todos eles com roupa civil, porque a gente consegue ver, se você prestar bastante atenção, a gente tem pelo menos 2 exemplos
de Zeks mais velhos. Então a gente tem um que tem uns dreads grandões, a gente tem um que parece que virou um professor de faculdade, ele tem uma roupa social toda arrumadinha e uma barba. Provavelmente ele é um desses aí que a gente não sabe se é Zek ou se é Adam, o com a roupa arrumadinha de faculdade, inclusive eu acho que é desse futuro high-tech, mas aí é achismo meu, não tenho total e completa certeza. Mas enfim, essas são todas as variantes aí, as variações de Ranger preto que o nosso querido Old Man Adam conseguiu trazer para lutar contra o maligno criptídeo de cristal. Olha, eu já enalteci sozinho demais essa história, então eu vou fazer como o Old Man Adam e vou convocar cada um de vocês assistindo a gente aí a deixar o que você achou dessa incrível história aqui na nossa área dos comentários com a hashtag Squad do Poder e coloca também a hashtag Old Man Adam para eu saber que você viu esse vídeo até esse finalzinho. Uma outra dica que eu te dou é escutar a gente toda segunda-feira lá no centro de comando, onde tem eu, tem o Lucas, tem o Rafa, tem a Ana, toda semana, abrindo a semana de vocês para falar de Power Ranger. Para acessar é fácil, é só procurar nos feeds ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça também de seguir a gente em todas as redes sociais, em @MegaPowerBrasil, e caso você queira aí energizar os nossos Megazords, a pegar um pouquinho da rede de morfagem e dar para a gente mensalmente, você pode, é fácil, é só você entrar em apoia.se/MegaPowerBrasil e se juntar a essa nossa elite de Rangers, como é o caso do Rodrigo Lins e do Rafael de Paula. No mais é isso, a gente se vê qualquer dia por aí, mas com certeza toda semana lá no centro de comando. Aquele abraço e que o poder o proteja.